Bora lá, pessoal. Então, é uma paciente de 33 anos que tem um quadro de convulsão tônico-clônica generalizada, está confusa e incapaz de fornecer mais informações. Veja, ela chega no hospital confusa. Na revisão do prontuário, refere que ela tem esquizofrenia, mas ela parou de tomar os medicamentos psiquiátricos há 3 semanas. A temperatura 36, pressão normal, pulso normal, respiração normal. Pupila está normal. Pulmão não tem alteração nem coração. Abdômen macio. E as extremidades não tem edema. E aí faz os exames laboratoriais. Claro, crise convulsiva, você vai estabilizar a paciente, fazer droga anticonvulsivante, estabilizar, monitorizar, oxigênio e tudo isso. Monitorizar e fazer os exames para poder identificar a causa, né? Então isso que a gente faz na prática, né? Quem trabalhou já em emergência sabe que isso aqui é a rotina de quem chega com crise convulsiva. E aí o sódio sérico está 118, que já é uma indicação de tratar. Paciente com crise convulsiva, que você chega com sódio sérico 118, tem que fazer solução hipertônica venosa, tá bom? Como é que a gente faz? NaCl 3%, faz em torno de 100 a 150 ml, tá bom? E aí depois vai repetindo sucessivamente se as crises convulsivas não melhorarem ou se não houver uma elevação do sódio sérico. A gente fala isso em algumas outras questões. Potássio 3,4, creatina normal, cálcio sérico de 8,4, está no limite inferior, a glicose está normal. E a osmolaridade sérica 252. O que é que eu quero falar com a osmolaridade sérica está 252? Que realmente eu estou diante de uma hiponatremia hipotônica. Tá? É uma hiponatremia em que eu tenho uma osmolaridade sérica menor do que 270, e aí eu configuro como sendo uma osmolaridade sérica baixa e é uma hiponatremia hipotônica real. Ok. A paciente está normotensa? Está normotensa. A paciente está normotensa, não tem sinais de hipovolemia. Então parece ser uma hiponatremia normovolêmica. Não tem nenhum sinal aqui mais importante de que a paciente está desidratada ou está hipervolêmica. Né? Não tem IC, não tem síndrome nefrótica, não tem cirrose para pensar em hiponatremia hipervolêmica. A paciente também não tem uma desidratação muito intensa, geralmente acima de 15% da perda do volume arterial efetivo ao disparo do ADH, como uma resposta endócrina metabólica ao trauma, a hipovolemia nesse caso. E aí você pode ter a secreção apropriada do ADH, viu a diferença? A secreção apropriada do ADH diante da hipovolemia, e aí você tem hiponatremia com hipotensão. Acontece em diarreias profusas, acontece em quadros de desidratação muito intensas, tá bom? Ok, com hipotensão habitualmente, seja ela relativa, seja ela absoluta, tá? E aí, o que vai ajudar você aqui, como nefrologista, você tem que pedir esse exame, tem que se acostumar a pedir a osmolaridade urinária, tem que se acostumar a fazer isso, tá? E a osmolaridade urinária, ela veio de 78, com a gravidade urinária, que é a densidade urinária, de 1002, ou seja, a urina está diluída, e ela está com a osmolaridade urinária também diluída. Ou seja, se você está diante de um paciente, veja, que tem excesso de água corporal, o que era o natural? O natural era que o rim excretasse mais água ainda para corrigir a hiponatremia. Ele está tentando corrigir. E aí você vai pensar no quê? Será que eu estou diante de uma paciente com diabetes insípido? Vou tentar olhar aqui as possibilidades. Diabetes insípido é o inverso. Diabetes insípido, o que é que eu tenho? Eu tenho uma incapacidade de preservar a água no sangue, no plasma, ou seja, o ADH ou a vasopressina não está sendo produzida pelo sistema nervoso central ou não está conseguindo se acoplar no receptor V2 no ducto coletor. Então, se ele não acopla, eu não consigo diluir o plasma. E se eu não diluo o plasma, eu tenho hipernatremia. E o paciente que não dilui o plasma tem a urina muito diluída, que aí a gente tem a osmolaridade urinária baixa. Poderia ser essa osmolaridade urinária? Até poderia ser a osmolaridade do diabetes insípido, mas não bate com o quê? Com a osmolaridade sérica, nem com o sódio sérico. Tá bom? Você pode ter osmolaridade sérica e sódio sérico normal? Até posso, se o paciente beber muita água. Então, se ele está perdendo muito líquido na urina, ele beber muita água, o paciente pode ter normonatremia. Lembra aqui o que acontece com o tolvaptan, é um exemplo disso. O tolvaptan,
que é uma droga que a gente usa para doença renal policística autossômica dominante e que alguns tipos também de secreção inapropriada do ADH. A gente pode fazer um bloqueio do receptor V2, que é o bloqueio do receptor do ADH, e aí vai fazer com que o paciente, entre aspas, tenha um diabetes insípidos. Então, o paciente que está ali com doença renal policística autossômica dominante tomando tolvaptan, ele vai ter diabetes insípidos. Mas aí, se você beber água suficiente, o paciente não tem hipernatremia. Tá? Ok, então não é um caso, porque a paciente não tem poliúria, a paciente não está desidratada, a paciente não está com hipernatremia, tá? Mas a osmolaridade urinária poderia ser essa. Beleza. Então, diabetes insípido central não é. Pseudo-hiponatremia. O que é pseudo-hiponatremia? É quando eu estou avaliando o sódio através de uma técnica não íon seletiva, em que, como a avaliação do sódio depende muito da concentração de água disposta no volume do plasma, aí eu tenho outro componente que diminui a quantidade total de água e aí eu vou ter uma pseudo-hiponatremia. Isso acontece quando eu tenho paraproteínas ou quando eu tenho hipertrigliceridemia. Então é pseudo-hiponatremia. Não é aquela que você vê dilucional na hiperglicemia. Aquela é uma hiponatremia real. Realmente, a tonicidade plasmática está muito alta, puxa a água do intestício para dentro do vaso e dilui o sódio. Então eu vou ter uma hiponatremia, o quê? Hipertônica. Uma hiponatremia com uma glicose muito alta, causando hipertonicidade plasmática, e aí eu tenho a hiponatremia real. A hiponatremia é real, não é pseudo-hiponatremia, ela é real. Mas aí eu posso corrigir. E sobra pra gente a síndrome da secreção inapropriada da ADH pelo uso de fluoxetina. Veja, ela parou de tomar os medicamentos dela. Mas mesmo que ela estivesse tomando, vamos supor, esse medicamento dela é de depósito, vamos supor, de 3 meses de depósito, não é esperado uma osmolaridade urinária tão baixa. Por quê? Porque a secreção inapropriada do ADH, quando o ADH ele chega até o ducto coletor, o que ele faz? Ele puxa a água para o plasma. Porque ele é um antidiurético. Na verdade, ele é um antiaquarético. Porque é só a aquaporina que está agindo quando a gente faz quando acopla ao seu receptor V2. Então, eu tenho a puxada de água do filtrado, do conteúdo intratubular para o conteúdo intravascular. Então, quando eu tenho a secreção excessiva do ADH, eu faço o quê? Eu diluo o plasma às custas da concentração urinária. E para a gente ter um diagnóstico de SIAD, secreção inapropriada do ADH, habitualmente a gente tem hiponatremia hipotônica, com a osmolaridade ali em torno de 150, 250 mais ou menos, sérica, e a osmolaridade urinária acima de 100. Então eu não pensaria aqui na osmolaridade urinária de 78 como sendo a osmolaridade urinária de um paciente com secreção inapropriada de ADH. Tá? Então eu penso geralmente acima de 100, porque eu desidrato a urina e aí eu tenho uma osmolaridade urinária mais alta. E pode ser 150, 200, dependendo da intensidade. Tá bom? Mas acima de 100 tem que estar como critério diagnóstico. Tá? Então não é secreção inapropriada de ADH pelo uso de fluoxetina e é a polidipsia primária, muito comum em pacientes que são pacientes com um quadro psiquiátrico, seja ansiedade generalizada, seja um quadro de esquizofrenia, porque eles têm uma potomania. Muitas vezes ficam bebendo água de maneira desenfreada e isso provoca diluição do plasma e diluição da urina, que é o que a gente está vendo aqui. É um sódio de 118 e a osmolaridade sérica baixa e uma osmolaridade urinária baixa com a concentração, a gravidade específica da urina muito baixa. Tá? E quando eu não tenho osmolaridade, tem alguma regra para eu poder ver a densidade urinária e ter uma noção da osmolaridade? Alguns dizem que tem. Você pega esses dois últimos números aqui e multiplica por 35. Dá mais ou menos a osmolaridade urinária. Então seria 70 aqui a osmolaridade urinária, muito próxima daquela medida. Né? Então se você quiser saber, isso é para dar mais ou menos uma ideia, tá? Mas se o paciente tiver, por exemplo, glicosúrico não vale, se o paciente tiver muita proteinúria não vale, mas só para você ter uma ideia, porque o ideal seria que você medisse realmente a osmolaridade urinária. Mas na prática, às vezes a gente faz isso aqui. Tá? Multiplica por 35 os últimos dois dígitos da densidade ou da gravidade específica da urina
e aí você tem aproximadamente a osmolaridade urinária para ter uma noção se pode ser SIAD ou se é uma polidipsia primária ou relacionada à potomania por um quadro psiquiátrico associado. Tá bom? Fez sentido? Ó, bora rever isso aqui. Hiponatremia normovolêmica, tá? A gente tem uma das possibilidades é a hiponatremia hipovolêmica e a hipervolêmica e a euvolêmica, que é isso que a gente está falando aqui para vocês, tá bom? Não esquece que pseudo-hiponatremia é quando a gente tem uma diminuição da quantidade de água em relação aos lipídios, e aí pode ser lipídio, pode ser proteína, fazendo com que eu tenha uma hiperlipidemia ou hiperproteinemia diminuindo falsamente a quantificação de sódio, quando na verdade não está, tá certo? E na hiperglicemia a gente tem sim uma hiponatremia real, não é pseudo-hiponatremia, quando a gente tem a hiperglicemia. Tá bom? Fez sentido? Até a próxima questão.